Olá, olá Brasil! Como vocês estão? Vamos para mais um Vencedores e Perdedores neste canal maravilhoso. Hoje, excepcionalmente, com Vencedores e Perdedores tendo o Thursday Night Football. Eu coloquei de propósito por dois motivos. Primeiro, porque vocês pediram muito nas redes sociais, por um bom motivo. E segundo, para lembrar, porque as pessoas ficam cobrando. Cadê o Thursday Night? Gente, o Thursday Night tem vídeo à parte. Eu sei que tem muita gente que só assiste este vídeo aqui no canal. Se você faz isso, você está errado. Não tem justificativa, você está errado, você tem que assistir outros. E quinta-feira fica meio velho, né? Tipo, falar do jogo da quinta-feira. Então eu foco nos jogos do domingo. Falando nisso, os jogos do Monday Night Football, do Vencedores e Perdedores, estarão no vídeo à parte. Vencedores e Perdedores do Monday Night Football, só pra você. Ó, que zica esse zoom. Só pra você que é membro do Curte Play, tá bom? Então vem com a gente, R$8 por mês você tem acesso ao dobro de conteúdo, pelo menos o dobro de conteúdo. Vamos começar então, André, vinheta na tela. Bom, vamos começar com o Thursday Night Football. Jackson Dart tem que ser considerado um vencedor. Antes da partida, o EV me perguntou, Curte, o que tem que acontecer para os Giants conseguirem vencer essa partida sendo zebra? Eu falei, olha, vai ter que ser um jogo impecável, perfeito, óbvio, mas o Jackson Dart vai ter que correr bem com a bola, porque não conta com o Slayton e não conta com o principal recebedor do time, o Malik Neighbors, que está fora da temporada. Então o elemento terrestre teria que aparecer e apareceu. Deu um baile no Zach Ball, inclusive, o Jackson Dart, num dos touchdowns dos Giants nessa partida. Jackson Dart, apenas a terceira partida dele na NFL, ele correu muito bem com a bola, mas também teve a companhia de seu fiel escudeiro completamente piroca da cabeça. Eu fiquei com muita vontade de falar piroca da cabeça no ar, mas infelizmente eu gosto muito do meu emprego atual. Cam Scaribo, que nome difícil, hein? Pelo amor de Deus, eu acertei agora? Que tem a tropa da pronúncia, né? Que todo vídeo, todos os criadores de conteúdo é Cam Scaribo. Pronto, acertei agora? Satisfeitos? Are you not entertained? Povo da pronúncia. Daqui a pouquinho, eu não coloquei o DK Metcalf de propósito, inclusive, aqui nos Vencedores e Perdedores, porque é Metcalf. Não consigo, já falei, é Metcalf pra mim, não consigo. Tenho culpa que eu aprendi panturrilha em inglês com os inglês britânico maldito. Pelo menos eu não falo underground, eu falo subway, né? Tudo uma mistura na minha cabeça. Enfim, Jackson Dart começou. Já comecei totalmente louco esse vídeo, né? Nossa senhora, vamos longe aqui. Segundo vencedor, o Vance Joseph. Eu acho que o Vance Joseph, em breve, ele vai ter uma outra oportunidade para ser head coach. Eu apoio isso? Eu acho que não, porque a passagem anterior não foi das melhores. Mas, dito isso, ele faz um bom trabalho como coordenador defensivo dos Broncos, né? Porque se você pegar esse front de Denver, ele conseguiu elevar o talento de vários jogadores. O Nick Bonito, o Jonathan Cooper, essa galera não chega na NFL muito badalada. Claro, Patrick Surtain chega, né? Mas o front, não. E o Nick Bonito tá na briga para ser defensor do ano, quem sabe. Essa defesa de Denver tá na briga para ter 70 sacks nessa temporada. Cooper e Bonito, inclusive, combinaram para 10 pressões nesse jogo. É bem verdade que do outro lado tinha um ser humano completamente inepto na posição de quarterback, que não tem a menor condição de ser quarterback titular na National Football League. Já falei sobre isso no vídeo da segunda-feira, e para o bem do coração do torcedor dos Jets, eu pretendo não falar mais sobre ele. Ou será que não? Porque nos perdedores eu falarei. Terceiro vencedor aqui é quem não assistiu Rams e Ravens. Quem não assistiu esse jogo é um tremendo vencedor. Infelizmente, Puka Nacua machucou nessa partida. E sem ele, Tyler Higbee, o Kyren Williams se recuperou daquele fumble, né? Anotou touchdown, aquele fumble contra os 49ers. Mas o ataque dos Ravens simplesmente medonho. E eu acho que essa é a grandeza. Eu até poderia colocar aqui, vencedor. Eu vou colocar aqui. Vamos substituir. Risquei e vou passar para o André o certo. Lamar Jackson. Já diria Schopenhauer, na ausência que você dá valor. É na ausência do Lamar Jackson que a gente viu quão limitado é em poder de fogo esse ataque dos Ravens. E olha que o Derrick Henry não fez uma má partida não, tá? Mas sem o Lamar Jackson fica muito complicado. Então o Lamar Jackson por tabela é um vencedor porque sai valorizado aí. Embora agora esteja no buraco o Baltimore Ravens com 1-5 de campanha. A chance de playoff de Baltimore é minúscula, só não é menor e beira zero porque os Ravens, como eu venho destacando, têm 5 jogos dentro da divisão. Só por isso não dá para descartar Baltimore da briga pela pós-temporada. Quarto vencedor é o Rico Dowdle, que teve aí mais de 200 jardas de scrimmage nessa partida, um touchdown recebido, 183 corridas, mais um grande jogo para ele. Poderia até colocar o Chuba Hubbard como um perdedor, né? Porque vai acabar perdendo espaço. E 56 jardas recebidas. Amassou a defesa do Dallas Cowboys. Eu me pergunto, quem será que é o coordenador defensivo do Dallas Cowboys? Onde ele foi head coach? Tá bom. Ok.
E o Rico Dowdle, ele sai como vencedor também porque é a famigerada, a gostosa, a lei do ex. Afinal de contas, ele é um ex-jogador dos Cowboys. Dallas, desde o auge do Ezekiel Elliott, não encontrou uma opção boa aí para correr com a bola, embora o Javonte Williams esteja jogando bem nessa temporada, não foi um grande jogo dele, mas esteja jogando bem nessa temporada. E aí o Rico Dowdle não está mais em Dallas, estava bem pistola com um certo personagem que daqui a pouquinho volta nesse quadro, e ele de novo jogou muito bem. A segunda semana seguida, inclusive, que o Rico Dowdle amassa pelo Carolina Panthers. Panthers 3-3, hein? Não descartem o Carolina Panthers. Bryce Young ainda tem soluços? Sim, ainda tem soluços, mas esse time de Carolina é melhor que encomenda, tá? Esse time de Carolina pode ficar campeão positivo na semana que vem. Eles pegam os Jets. Quinto vencedor, vamos continuar com os running backs aqui, Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor passou das 100 jardas, teve touchdown nessa partida, e contra box neutro ou pesado, ou seja, 7 ou 8 homens, foram 12 carregadas para 61 jardas, o que dá 5 jardas por carregada. Ou seja, a defesa de Arizona saiu do padrão dela. Por quê? Porque a defesa dos Cardinals tende, com o Jonathan Gannon, a não lotar o box para parar o jogo terrestre. A Arizona mudou essa abordagem e não deu certo contra o Jonathan Taylor. Eu até pensei em colocar o Tyler Warren aqui como vencedor, teve touchdown nessa partida e está sendo disparado o melhor tight end calouro nessa temporada. Parabéns, Chicago Bears. Foi com Colston Love, mas enfim. Eu não achava que o Tyler Warren ia desempenhar um futebol americano tão de excelência neste ano, tá? Deixando muito claro, até pela incerteza na posição de quarterback do Indianapolis Colts, que tem Indiana Jones, que combina, né? Indianapolis, Indiana. Alguém já jogou o jogo do Indiana Jones para Play 5, Xbox, não sei das quantas? Fica a minha crítica à Microsoft, inclusive. Poderia colocar o nome do videogame de Xbox 3, 4, 5, fica muito mais fácil, né? Já ficou esquisito Xbox 360. Pô, que caralho significa 360? Deu uma volta? O que era o 360? Aquelas luzes vermelhas que queimavam o videogame? Os fãs de Xbox vão me xingar pra cacete. Join the line! Porque tem muita gente pra me xingar. Então, por favor, pegue uma senha pra me ofender. Voltando. Tyler Warren, uma grande temporada. E meio que começa a se juntar o panteão de tight ends jovens que a gente tem na NFL hoje, né? Trey McBride, que foi bem, inclusive, nessa partida, teve touchdown, uma terceira descida importante, colocou a Arizona na frente do placar no segundo tempo. Eu até pensei em colocar também o Trey McBride como vencedor, o Jacoby Brissett, quase lei do ex, mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa galera. E eu pensei em colocar o Daniel Jones, mas acho que merece amor aqui o Jonathan Taylor, a temporada que ele faz. Sexto vencedor, na semana passada, ele estava com hematomas, mas Madison Beer, coloca o Justin Herbert com a Madison Beer aí. Gente, vocês sabem que eu sou tiozão. Qual é a ocupação profissional da Madison Beer? Porque eu já li que ela é cantora, mas eu nunca ouvi uma música dela. Procede isso? Ela é cantora, ela é influencer. Qual é a vibe? Nada contra, assim. Né? Ou a gente pode criar o rótulo Maria de Fátima. Pronto. A Madison Beer é uma grande Maria de Fátima americana. E aí, no caso, tá... As pessoas, realmente, eu tô cutucando todo mundo aqui, né? Eu vou sair preso desse vídeo. Ainda tem os perdedores pra torcida dos Eagles querer me bater, né? Então, estamos o quê? 8 minutos de vídeo? Eu vou beber uma água aí, porque eu já ofendi o fã-clube da Madison Beer. Espero que não me ofenda de volta. Se não me ofender de volta, tudo bem, né? Mais um dia normal na minha vida. Já ofendi quem mais aqui que eu ofendi? Mas daqui a pouco eu vou ofender o Jerry Jones, que é bilionário, né? Então, realmente, estou brincando com perigo aqui. Então, eu vou beber minha água e continuar. Por que o Justin Herbert é um vencedor? Porque, mais uma vez, a linha ofensiva dos Chargers não jogou bem. Diga-se que o jogo terrestre amparou com o Viral, jogou muito bem o running back reserva dos Chargers, na ausência do Marlon Hampton. O Ladd McConkey teve uma grande partida, poderia colocá-lo como vencedor aqui, e também é bem verdade que a defesa do Miami Dolphins é uma tragédia. Mas o Justin Herbert foi bastante pressionado. Se tem uma coisa que essa defesa ainda faz bem, é pressionar o quarterback. 37% de pressão, ele cuidou muito bem da bola, teve só um passe na endzone, poderia ter sido interceptado no segundo tempo e não foi, mas tirando isso, cuidou muito bem da bola o quarterback dos Chargers, e é numa pressão no final do jogo que ele consegue escapar do Jalen Phillips e conectar com o Ladd McConkey para buscar o field goal. Então, Justin Herbert sai como um tremendo vencedor. Eu sei que ele não teve bom desempenho nas últimas partidas, muito por conta da linha ofensiva, que também não jogou bem neste jogo. Aliás, a postura do Jim Harbaugh e do Greg Roman vem sendo de colocar até mais jogadores para bloquear nesses últimos jogos. Não está dando certo. E, infelizmente, os Chargers não estão com a mesma potência do início da temporada. Vale lembrar, esse time perdeu o Rashawn Slater antes da temporada começar. O Slater, que é um dos melhores offensive tackles da liga. Em meio a tudo isso, mais uma vitória dos Chargers, que lideram a divisão junto dos Broncos. Sétimo vencedor, o Arthur Smith. Por quê? Porque a ideia do Arthur Smith, com essa penca de tight ends que o time tem, né, veio, por exemplo, o Jonnu Smith na troca do Minkah Fitzpatrick, era de fato usar bastante tight end, que nunca foi muito a do Aaron Rodgers. Na época de Green Bay, até nos Jets,
Nunca teve nenhum tight end assim, minha nossa, que coisa excepcional. Se a gente for olhar os grandes quarterbacks desse século, Tom Brady e Patrick Mahomes, os dois tiveram um grande tight end junto, né? O Brady teve aí o glorioso Rob Gronkowski e o Patrick Mahomes, o glorioso Swift. Né? Pronto, agora eu ofendi o fã-clube da Taylor Swift. Não, acho que eu ofendi não, né? Fiz várias referências na transmissão, inclusive. E aí, eu tava com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, nossa, mas essa penca de tight end, Turner Washington, Pratt Frymouth, que aliás parece que tá perdendo espaço, né? Esse último jogo foi uma recepção só. Foram 8 recepções dos tight ends, 103 jardas para eles. Teve o touchdown, inclusive, do Hayward. Então, o que o Arthur Smith pensava e executou em Tennessee, inclusive com o Jonnu Smith, está acontecendo no Pittsburgh Steelers. Para mais sobre o Pittsburgh Steelers, tem vídeo para você que é membro deste canal. Ó, o zoom! Para você que é membro deste canal, tem um vídeo falando um pouco sobre o Pittsburgh Steelers. Acho que esse time está um pouquinho abaixo do radar. E é uma campanha muito verdadeira, essa campanha de Pittsburgh. Não é um time que empolga, mas é um time que merece a campanha que tem neste momento. 4-1. Né? Os Steelers folgaram, tem um jogo a menos. 4 vitórias e 1 derrota. E eu comento o Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals nessa quinta-feira no Sport TV 2 com EV, tá? Eu te espero na quinta-feira, então, antes do penúltimo capítulo de Vale Tudo. Aliás, já que eu estou quente nos palpites, né? Eu acertei o Sunday Night Football, Patriots e Bills, acertei Chiefs e Lions. Daí meu palpite para quem matou o Death Reutemann no próximo vídeo de palpites. Oitavo vencedor é a capa do vídeo, é o Drake May. Que beleza, hein, torcedor de New England. Você tava com saudade de ver um quarterback digno, né? Depois do Cam Newton, fim de carreira, fim de festa total. Depois do Mac Jones, qualquer pressão ele espalhava farofa. Tá melhor agora São Francisco, mas New England era trágico. Depois de você torcer por Bailey Zappe, né? Fazer campanha por Bailey Zappe, eu lembro, as ruas não esqueceram. Agora tem um quarterback com Q maiúsculo nos Patriots. E sim, dá pra falar isso, e não é muito cedo, porque é um quarterback talentoso e que tá mostrando evolução no pós-snap, no processamento de jogo. E ó, nessa parte aqui, zona intermediária do campo, tá muito bem o Drake May. Para mais de 10 jardas, 7 de 11, 167 jardas. Lembrando que os 3 passes para touchdown foram bolas que viajaram pelo menos 20 jardas. Contra a Blitz, 6 de 8, 127 jardas, 2 touchdowns. Ah, mas são os Saints. Gente, o time do Saints não é tão ruim como parece, tá? Torcedor do Saints, me ajuda. Vamos defender seu time? Me ajuda aqui, ajuda o tio Curte. Você assiste todos os jogos do Saints, você sabe o que eu tô falando. O time do Saints não é tão ruim como parece. Tem muito time pior que o New Orleans Saints essa temporada. Tem pouco time pior? Não, tem muito time pior. Muito não sei também, né? Aliás, eu tô devendo um power ranking, a gente tem que fazer. Mas, por exemplo, eu acho os Titans um time pior, eu acho os Jets um time pior, eu acho os Browns um time pior, só para citar alguns nesse início de temporada. Né? Os Saints não são o pior time da NFL. Tem certo talento, Spencer Rattler até que não está fazendo um trabalho ruim. Então, o Drake May vence mais uma partida e coloco dessa forma mesmo. Eu sei que vitória de quarterback é uma estatística que precisa de contexto, mas essa é uma vitória do Drake May. Porque o jogo terrestre não funcionou, a arbitragem foi uma zona nessa partida, assim, confusa, para dizer o mínimo. E sem jogo terrestre, com arbitragem confusa, quem ganhou essa partida foi o Drake May, tá? Os recebedores também, Demarius Douglas e tal, mas foi o Drake May. Que grande atuação do jovem quarterback dos Patriots. New England que pode liderar a AFC Leste em breve, hein? Vamos voltar a 2008, com os Steelers liderando a AFC Norte, os Colts a AFC Sul e os Patriots a AFC Leste? Pois é, voltando a 2008, que coisa maravilhosa. Não foi um bom ano 2008, 2007 foi um ano melhor, 2008 foi um ano bem complicado pra mim. Eu normalmente ouvir falar, que saudade, 2008 foi trágico, gente, 2008 foi um ano bem complicado. Para mais sobre, vejam meu documentário sobre os Patriots de 2008, inclusive, assistir o Brady naquele ano foi algo que sustentou a minha saúde mental. Enfim, parabéns, torcedor dos Patriots, tá tudo certo com o Drake May, e eu estou muito forte na campanha pro Drake May. Patrick Mahomes é um vencedor porque ele é o Patrick Mahomes, né? É basicamente uma grife neste momento. Patrick Mahomes é tipo... sei lá, como que era a música da filha da Elos PRC? Se não for Calvin Klein, Eka. Então, é basicamente isso, é uma marca, Patrick Mahomes. Você fecha os olhos, você fala Patrick Mahomes, você sabe o que esperar. Né? O melhor quarterback da NFL, segue sendo o melhor quarterback da NFL. E eu vou falar baixinho. O Baker Mayfield, nesse momento, é o líder na corrida para MVP, que nem começou direito, né? É mais a gente está no Q2, aproveitando a analogia de Fórmula 1, a gente está no Q2, não está nem no Q3, a gente está no Q2, nem formou o grid. O Baker fez o melhor tempo no Q1 e fez o melhor tempo no Q2, quem sabe. Mas o Patrick Mahomes, se os Chiefs roubarem essa divisão dos Broncos e dos Chargers, que são os líderes nesse momento, e quem sabe brigar pela folga, considerando que o Worth voltou na semana 4 e o Rice só volta na semana que vem, semana 7, especialmente se os Chiefs vencerem os Bills na semana 9 com uma grande atuação do Mahomes, o caso para MVP fica muito forte. Então, não desprezem o poder do seu Patrício.
E para terminar, o 10º vencedor é o Ja'Marr Chase. Que touchdown que ele teve, né, contra o Nixon e o McKinney, 94 jardas nessa partida, 10 recepções. Eu acho que vai dar liga essa sintonia entre o Joe Flacco e o Ja'Marr Chase, especialmente em profundidade. Os Bengals perderam o jogo, mais uma derrota aí de Cincinnati, que vai derretendo depois do Joe Burrow machucar. E nossos queridos amigos aqui, Burrow e Lamar Jackson, a gente viu nessa semana a falta que eles fazem, né, novamente na ausência que a gente dá valor. Vamos a um momento muito aguardado agora. Os perdedores. Vamos aos perdedores. Deus sabe como eu esperei por esse momento, hein? Vamos aos perdedores? Estou de blazer aqui, de terno para este momento. Estou sentindo falta do além das linhas agora. Perdedores. Vamos começar com ele, porque é Thursday Night Football aqui na conta. Jalen Hurts! Eu voltei agora para ficar... Vamos lá. O Jalen Hurts não tá jogando bem, gente. Não adianta a idolatria do torcedor dos Eagles, falar mais forte, ter outros problemas sim, como eu já destaquei algumas vezes. Eu fui bem justo. Né? Como diria um dos milicianos de Tropa Elite 2, aqui a gente é justo. Eu estou sendo justo, tá? Estou sendo justo, de verdade. Você é torcedor dos Eagles, põe a mão na consciência, eu estou sendo justo. Eu não estou pegando no pé do Jalen Hurts, é a primeira vez que ele figura nos perdedores, e ele poderia até ter figurado em outros momentos nessa temporada. O Jalen Hurts está perdendo alvos no meio do campo, que é um problema crônico que ele tem. Na interceptação, nessa última partida, é verdade que a rota do Dotson não foi boa, mas ele perde o A.J. Brown sem nenhum safety no meio do campo, ele criou a separação, numa rara rota, inclusive, que o A.J. Brown está fazendo no meio. Ele perde um touchdown, aquilo vira uma interceptação. Ele perde um touchdown para o Devonta Smith mais cedo no jogo. Não tem como não colocar o Jalen Hurts como um perdedor nessa semana. Simplesmente não tem como. E agora, eu fiz toda essa graça pela brincadeira, etc, tal. Tô aqui com esse blazer e tal, porque eu sei que o pessoal fala do Jalen Hurts, eu sei disso porque meus amigos ficam brincando, né? Quinta-feira acabou o jogo, no grupo do Partido Níquel, Jalen Hurts, perdedor, eu sei disso. Mas agora, vou falar sério, o maior perdedor aqui, vou até tirar aqui o tablet, o maior perdedor aqui, eu já falei sobre isso na sexta-feira, não é o Jalen Hurts, é quem comanda esse navio, é o Nick Sirianni. Porque o ataque dos Eagles é pobre, a execução não está acontecendo, principalmente pelo A.J. Brown e pelo Saquon Barkley. Então, o Jalen Hurts, ele não é o principal culpado. Para mim, o principal culpado é o Nick Sirianni. Não é nem o Kevin Patullo. Porque quem dá o ok pro Patullo ser o coordenador ofensivo é o Sirianni. Que eu nunca comprei, vou falar muito sério isso, eu nunca comprei como um dos melhores head coaches da NFL. O general manager do time, Howie Roseman, para mim o melhor da liga. Mas o Sirianni eu nunca me empolguei tanto assim. E eu acho que agora é papel do Sirianni fazer esse pit stop com o carro andando. Vai ter que mudar alguma coisa aqui, cara. Nem que seja envolver mais o Saquon Barkley no jogo aéreo, mais movimentação do snap que tinha com o Kellen Moore. Tá muito pobre esse ataque, tá muito previsível esse ataque e as defesas da NFL correram atrás. E o Jalen Hurts, se você depender do Jalen Hurts passando a bola, me desculpa, mas ele não é esse quarterback para vencer os jogos. E aí qual é o resultado? Ele aparece nos perdedores. Então, pode trocar aí, André. Coloca o Nick Sirianni como grande perdedor. Embora o Jalen Hurts, pelo meme, a gente coloca aqui também. Eu vou continuar de blazer, porque tá um pouco frio aqui em São Paulo. Então eu vou continuar de blazer aqui pro resto dos vencedores e perdedores. Garrett Wilson e Breece Hall momentaneamente são perdedores. O Garrett Wilson um pouco mais, porque eu acho difícil ele ser trocado. O Breece Hall, running back dos Jets, eu não duvido que seja trocado eventualmente. Os Jets estão caminhando para ter uma das 3 primeiras escolhas do draft do ano que vem. Ou seja, não faz muito sentido pagar um running back em breve e ter o Breece Hall aí pro resto da temporada. Então, vou colocar os dois aqui, porque jogar com o Justin Fields é bem sofrível. Esse ataque dos Jets, basicamente, se o adversário faz mais de 20 pontos, os Jets vão perder o jogo. Essa é a realidade neste momento. Terceiro perdedor, o Libriano aniversariante. Vou tirar esse blazer, né? Libriano, se bem que coloquei o microfone aqui, eu vou continuar de blazer. Libriano aniversariante. Não sabia que o George Jones era libriano. Olha só quantos librianos importantes temos no mundo, né? Travis Kelce, Fernando Nardini, Jerry Jones, eu. Meu gato Tom é libriano também. O Jerry Jones, vamos lembrar isso aí, eu vou fazer questão de lembrar isso. Se você não assistiu a série do Tudum sobre os Cowboys, sobre a dinastia dos Cowboys e tudo mais, por favor, assista, porque todas as minhas referências e tudo que eu falo sobre o Jerry Jones está explicado lá. Quem é o Jerry Jones está explicado lá naquela série. O Jerry Jones, ele fala literalmente, da boca dele, não é a PUD ou alguém falou que ele disse, não, ele fala que ele é um gênio do marketing esportivo, ponto, a gente tem que colocar ele sempre nos vencedores em relação a isso, que ele quer que os Cowboys sejam uma novela o ano inteiro, e ele consegue fazer isso. Inclusive, essa história de demorar para renovar contrato não é de hoje, não é de hoje. Em 1993, o Emmitt Smith era o melhor running back da liga, e o George Jones não paga o Emmitt Smith.
Ele faz greve, os Cowboys começam 0-2, com calor na posição de running back, e aí ele fala, acho melhor pagar o Emmitt Smith. Aí paga, os Cowboys, né, se renovam, tal, ganham a divisão, ganham a folga da NFC, ganham o Super Bowl em 93 contra os Bills de novo. Não é de hoje, isso. Dito isso, muito obrigado, Jerry Jones. Você fez a NFL ser o que é hoje em termos de dinheiro, e boa parte da monetização do meu canal deve-se a Jerry Jones na intertemporada. Agora, lembrando o que ele falou em agosto, que, abre aspas, o Michael Parsons, fecha aspas, não é um bom defensor contra a corrida, né? E ele pensou nessa troca, trazendo o Kenny Clark para fortalecer a defesa terrestre. Muito bom. Os Cowboys tomaram 216 jardas terrestres nesta partida. Tadinho do Dak Prescott, ele tá jogando bem neste ano. E os Cowboys têm 2-3-1 de campanha, é a 13ª de 16 campanhas da Conferência Nacional. Com o Dak Prescott tendo um ano fabuloso, com o Ferguson jogando muito bem, com o George Pickens jogando muito bem. E os Cowboys perderam aí para o Carolina Panthers. Muito mérito de Carolina, mas, gente, o Jerry Jones falou que a troca do Michael Parsons me pega muito. A troca... Eu vou começar a falar o nome dele só assim agora, vocês me permitem? Torcedor dos Packers, você vai ficar chateado se eu fizer isso. Michael Parsons é muito bom. A troca do Michael Parsons ia melhorar a defesa terrestre dos Cowboys. Eu gosto muito do Jerry Jones, cara, ele é muito bom. Quarto perdedor é o Kyler Murray. Lançou Battlefield 6, hein, falando em games. O meme tá pronto, né? Se bem que é Call of Duty que ele gosta, né? Bom, o Kyler Murray é um perdedor aqui, não é por causa da lesão, não. É porque na ausência dele, o Jacoby Brissett jogou melhor passando a bola do que o Kyler Murray em todas as outras semanas dessa temporada. Inclusive, aquele Arizona Cardinals que naufraga em quarto período não aconteceu tanto nesta oportunidade. Foram mais de 100 jardas, inclusive, no quarto período para Arizona. Eu acho que esse casamento tá indo pro buraco, Kyler Murray e Arizona Cardinals. E na ausência se dá valor a Lamar Jackson e a Joe Burrow. Na ausência do Kyler Murray se deu valor ao Jacoby Brissett. Mas olha, vamos dar contexto aqui, eu não vou ser oportunista e não vou ser FDP, tá? Antes que o torcedor de Arizona brigue comigo, porque tem um ponto muito importante. O ataque do Drew Petzing, ele não é desenhado para o Kyler Murray. É por isso também que o Jacoby Brissett vai jogar melhor do que ele passando a bola. Porque esse ataque ele não tira o melhor do Kyler Murray. Não tem como. Aliás, o próprio desenho do time, se você parar para pensar, não faz tanto sentido. O Marvin Harrison Jr. não é o DeAndre Hopkins para jogar em bola contestada e rota isolada o jogo inteiro. O Trey McBride é um dos melhores tight da liga, mas você tem um quarterback que não passa a bola com frequência e bem no meio do campo. Então, eu acho que esse casamento está indo pro buraco. E não tanto culpa só do Kyler Murray. Quinto perdedor é o Travis Etienne. Até porque o Leon Cohen tentou de tudo. Teve bastante variação terrestre aqui, contra a box leve de Seattle, muito mérito da defesa do McDonald. Jackson Smith-Njigba, um vencedor, já foi falado na segunda-feira, inclusive. Mas o Etienne não fez um grande jogo, né? Em meio a isso, eu não sei se os Jaguars saem derrotados. Eles saem vencidos para um time que é melhor, que é o Seattle Seahawks, para uma defesa que é melhor, para um time que briga pela divisão, Seattle. Jacksonville eu não sei o que vai acontecer. Ainda é um time que oscila bastante. Mas lembrando, vamos dar tempo ao tempo. É o primeiro ano de trabalho do Leon Cohen e a primeira partida ruim desse jogo terrestre. Leon Cohen que revitalizou o jogo terrestre de Tampa e vinha revitalizando o jogo terrestre com o Travis Etienne. Aliás, semana curta dos Jaguars, vitória emotiva, tal, não vamos acabar o mundo. E por tabela, sexto vencedor, perdedor, esse não é o McDonald não, esse é o McDaniel. Nesta semana, em Tua Tagovailoa da Coletivas Alopradas, a gente teve o quarterback dos Dolphins jogando todo mundo embaixo do busão, dizendo que a galera chega atrasada para reuniões. Realmente me parece um time que não tem muito comando. Por incrível que pareça, o McDaniel, nosso glorioso Nerdola, não foi o primeiro técnico mandado embora neste ano. Mas eu acho que é questão de tempo. É uma bagunça esse time. É uma bagunça. Aliás, a última interceptação do Tua no jogo, faltando 5 segundos, é realmente um momento trapalhões, né? Isso é uma tentativa ali de tentar um desespero, acabou sendo interceptado. Enfim, a segunda interceptação também não foi muito bonita. A primeira não foi culpa dele. Foram 3 interceptações do Tua nesse jogo. O ataque até funcionou bem, especialmente o Devon Achane, que é um perdedor porque está nesse time dos Dolphins nesse momento, que é um time com aura de perdedor, né? Infelizmente, essa é a realidade. O front também tem jogadores talentosos para pressionar o quarterback, a secundária é uma bomba, e o treinador claramente não tem controle sobre o time quando o quarterback vira e expõe para todo mundo que tem gente que chega atrasado. E aí teve um jogador, um ex-jogador dos Dolphins, agora me fugiu o nome, que foi no Twitter dizendo que o Tua chegou atrasado em reunião já, quando ele estava lá. Que bagunça! Cara, que bagunça inacreditável. O sétimo perdedor é a AFC Norte. Não pelos Steelers, né, que eu já elogiei, faço questão de elogiar. Mas o Cleveland Browns tem um ataque anêmico. O Dylan Gabriel é a primeira leitura e olhe lá, né? O Fanning tá em algum lugar, passa a bola pro Fanning. O calor, o Tyrant que tá jogando bem, inclusive.
Aí se o jogo terrestre não funciona, e não funcionou nesse jogo com o Keyshawn Judkins, ou se a pressão vem muito forte, e eu poderia colocar como vencedor aqui o Nick Herbig e inclusive o TJ Watt, aí a coisa vai pro buraco, né? É feio de ver o ataque dos Browns jogando, meu Deus do céu. E o ataque dos Ravens sem o Lamar também é medonho. E o ataque dos Bengals sem o Joe Flacco demora para engrenar, né? Impressionante. No segundo tempo só apareceu contra os Lions semana passada e agora contra os Packers. Então a AFC Norte é uma perdedora, porque a gente esperava que fosse a divisão mais forte da Conferência Americana e não está sendo, né? A mais forte é a AFC Oeste. Oitavo perdedor é o Robert Saleh. Tadinho. São Francisco perdeu o coração do time, que é o Nick Bosa, apreciador de passe, que é um dos melhores da liga. E aí basicamente não pressionou o Baker Mayfield. E agora perdeu o cérebro do time, que é o Fred Warner. Eu falei sobre isso na segunda-feira. E o maior perdedor de todos é o Robert Saleh, que vai ter um time de treino, basicamente em posições importantes aí no lado defensivo da bola. E calouros, né? Então, tá feia a coisa. São Francisco tem campanha positiva, 4-2, mas é um time que pode derreter e não por demérito deles, mas sim porque não tem material humano. É bem triste essa situação. Nono perdedor, o Dan Campbell. Depois da partida, o árbitro do jogo explicou que se o Jared Goff estivesse em shotgun, ele não precisaria parar e se restabelecer antes do snap começar depois do motion. De fato, né? Essa é um rodapé na regra, eu mencionei na transmissão. E como ele não estava em shotgun, os Lions, um dos times que mais rodam under center, inclusive, com o quarterback logo atrás do center, aí ele teria que se estabelecer. É uma exceção da regra, paciência. Eu acho que o Dan Campbell sai com um pouquinho como perdedor por conta disso. Até porque se os Lions tivessem conseguido o touchdown aí, as coisas poderiam ter sido diferentes no jogo. Mas também porque tem aquela falta do Aidan Hutchinson, né? Aquele roughing the passer, que eu acho que não pode acontecer no segundo tempo, que mostra um pouco de frustração aí. O Dan Campbell é o técnico com mais vitórias aí em horário nobre, desde que começou no cargo. E eu não acho que isso tira o Detroit Lions da briga pela folga da NFC ou pela divisão, tá? Detroit é um time muito competente como foi no ano passado, mas essa derrota contra os Chiefs acaba deixando ele, por fim. O 10º perdedor é o Brian Callahan. O Cam Ward tem mais interceptações que touchdown nesse momento, o ataque não funciona, não tem uma identidade esse time, e ele, que é esse coordenador ofensivo dos Bengals, chega para revitalizar um ataque que era Derrick Henry Futebol Clube, o Derrick Henry vai embora, e os Titans não vão a lugar nenhum. Então, a diretoria do time aperta o botão do pânico e manda o Callahan embora. Não estou surpreso. Lembrando que Tennessee teve a pior campanha da NFL no ano passado e é um dos piores times da Conferência Americana neste ano. A única vitória veio de virada contra o Arizona Cardinals. Então, Callahan mandado embora. Gente, um beijo carinhoso. Vocês que fazem parte de fandoms que foram ofendidos ao longo desse vídeo, eu peço as minhas humildes desculpas. Vocês sabem que é tudo brincadeira, a gente está aqui para se divertir e tá tudo certo. Um beijo para você. Eu vou ouvir músicas da Badson Beer para ver se eu gosto. Eu estou muito ansioso pro lançamento de Microsoft Flight Simulator para o PlayStation. Eu não sou esse chato que, né, porque eu sou sonista. Comprei Gears of War, inclusive, estou muito ansioso para jogar, então, obviamente, isso é uma brincadeira. Fã dos Eagles, fique tranquilo também, vocês sabem que quando tem que bater eu bato, quando tem que elogiar eu elogio, tá tudo certo. E é isso, tá bom? Gente, seguimos com a nossa programação aqui, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Um beijo, tchau. E fizemos estrago mesmo, hein? Ficou calor agora, hein? Ficou calor. Tchau, André, termina o vídeo aí. Acabou.